Uma canção do espírito. A intimidade, em termos gerais, é uma canção do espírito, que convoca duas pessoas a compartilharem seu espírito. É uma canção que ninguém pode resistir. Acordados ou dormindo, em comunidade ou sozinhos, ouvimos a canção. Não conseguimos ignorá-la. Quer admitamos ou não, existe uma dimensão espiritual em todos os relacionamentos, independentemente de sua origem. Duas pessoas unem-se porque o espírito as quer juntas. Assim, é importante ver o relacionamento como algo movido pelo espírito, e não pelo indivíduo. O papel do espírito é o de guia que orienta nossos relacionamentos para o bem. Seu propósito é nos ajudar a ser pessoas melhores, a nos unir de forma a manter nossa conexão não apenas com nós mesmos, mas também com além. O Espírito nos ajuda a realizar o propósito de nossa própria vida e manter a nossa sanidade. Quando povos tribais falam de espírito, estão basicamente referindo-se à força vital que há em tudo. Podemos, por exemplo, citar o espírito de um animal, ou seja, a força vital daquele animal que nos ajuda a realizar o propósito de nossa vida, a nossa conexão com o mundo espiritual. O espírito do ser humano é igual. Em nossa tradição, cada um de nós é visto como espírito que tomou forma humana para desempenhar um propósito. Espírito é a energia que nos ajuda a nos unir, que nos ajuda a ver além de nossos parâmetros, racialmente limitados. Também nos ajuda nos rituais e na conexão com nossos ancestrais. Os ancestrais também são chamados de espíritos. O espírito de um ancestral tem a capacidade de ver não só o mundo invisível do espírito, mas também este mundo. Assim serve como os nossos olhos dos dois lados. É esse poder dos ancestrais que nos ajuda a direcionar nossa vida e evitar os abismos. Espíritos ancestrais podem ver o futuro, o passado e o presente. Eles vêm dentro e fora de nós. Sua visão cruza dimensões. Eles têm a sorte de não ter corpos físicos como nós. Sem a limitação do corpo, eles têm a fluidez de um olho que pode se voltar para várias direções e ver de muitas formas. Existem muitos espíritos diferentes na África. Cada um deles tem um papel específico, ou uma característica específica, que pode nos ajudar. O espírito da terra, por exemplo, é responsável por nossa identidade, nosso conforto, nossa alimentação e assim por diante. Existe ainda o espírito da natureza, o espírito do rio, o espírito da montanha, o espírito dos animais, da água e dos ancestrais. Espírito está em toda parte. Todo mundo espiritual envolve e afeta absolutamente a todos no mundo. Sem o espírito, nunca teríamos chegado aqui. Sem espírito, fica realmente difícil saber se vamos acordar vivos amanhã. Fica realmente difícil saber que temos vida. Quem vive no Ocidente pode começar a fortalecer seus relacionamentos íntimos, mantendo sua conexão com o espírito. Pode fazer isso por meio de preces e pela conexão com a terra, com fogo, minerais e montanhas, e pela associação com forças naturais, com caminhadas na natureza, por exemplo. Quando passamos algum tempo na natureza e nos afastamos da rotina mundana, aquela parte de nós que ouve os seres naturais encontra permissão para ouvir, e podemos encontrar nossa conexão com os espíritos. É muito fácil nos perdermos na vida mundana e esquecermos da conexão com o espírito. No entanto, sem essa conexão, somos praticamente mortos-vivos. Também podemos fortalecer nossa conexão com o espírito por meio de rituais. Vários rituais nos ajudam a curar feridas específicas e nos abrem para o chamado do espírito. Quando falamos sobre conexão com os espíritos de ancestrais, muitas pessoas entendem que nos referimos a nossos ancestrais diretos, mas isso seria difícil,
Frequentemente, nem conhecemos nossos avós. Existe um conjunto de ancestrais, não precisa ser uma pessoa ou espírito que conhecemos ou que imaginamos. Pode ser uma árvore lá fora, pode ser uma vaca, nosso cão ou gato em casa. O tataravô, que morreu há muitas gerações, pode ter se unido ao conjunto de espíritos, e o tataraneto nem consegue identificá-lo. É possível que seja o riacho correndo ao longe. Portanto, o que importa é compreender que qualquer pessoa que perdeu o corpo físico é um potencial ancestral. Você atrairá muitos espíritos se simplesmente expressar seu anseio pelo apoio dos ancestrais. Quando você começa o ritual no qual precisa do apoio dos ancestrais, pode se dirigir a eles simplesmente como espíritos ou ancestrais. Talvez possa até dizer os que eu conheço e os que eu não conheço, e os que me conhecem melhor do que eu mesmo. Assim estará em contato com o poder ancestral e não terá dúvidas se no conjunto de ancestrais existe um espírito com quem você possa se identificar. Às vezes acreditamos que a confusão que vivenciamos em nosso dia a dia acontece isoladamente. Na realidade, tem algo a ver com a falta de conexão com os ancestrais. A ideia de cura dos ancestrais pode ser de ajuda em um contexto como este. Para o povo da Gara, o luto é uma forma de fazer uma ponte entre nós e nossos ancestrais. Um ritual de luto pode ajudar a pessoa a soltar a raiva e a tristeza com a morte de um parente e levar seu espírito à terra dos ancestrais, onde poderá ser útil para nós. Alimentando nossos ancestrais regularmente, podemos renovar nossos laços com eles. Em um relacionamento, existe uma tendência natural de os espíritos de ambas as pessoas se unirem. Quando dois espíritos conseguem, de fato, comungar profundamente, sem interferência da mente, as pessoas formam uma ligação muito forte, sincera e amorosa. Quando não levamos em conta o espírito, deixamos o ego tomar conta dos problemas de relacionamento ou simplesmente escondemos nossos problemas para nos sentir bem. Como resultado, podemos achar que estamos controlando tanto a nós mesmos quanto os nossos relacionamentos, mas na verdade não estamos. Como descobriremos quando as coisas começam a desmoronar. Quando o relacionamento íntimo é tirado de seu contexto espiritual, fica exposto a muitos perigos. Uma desconexão profunda é criada, não só no plano espiritual, mas também no plano pessoal. Pessoas envolvidas em um relacionamento puramente sexual, por exemplo, carregam dentro de si um gigantesco buraco energético, de mágoas, de tenra infância, que as isola completamente de seu verdadeiro ser. Sua esperança é que a pessoa com quem estão envolvidas possa lhes dar a conexão que anseiam. Frequentemente, elas também não estão conectadas com o ser. Assim, temos duas pessoas desconectadas, tanto no nível espiritual quanto no nível pessoal. O relacionamento não tem qualquer tipo de força que lhe dê fundamento ou solidez. Na África Ocidental, as crianças que foram para as cidades já estão distanciadas da vida diária conectada ao espírito. Tal fato ocorre porque vivem distantes da aldeia. Quando vão para a escola, não aprendem a respeito do espírito, nem trabalham sua conexão com ele. Não aprendem a respeito de suas tradições. Vão para as escolas para aprender coisas que não têm base no espírito e para esquecer a forma tradicional de viver. Os primeiros dagaras que foram estudar nas cidades e sofreram a influência dos colonizadores franceses voltaram sentindo vergonha de seus pais e do estilo de vida tradicional. Alguns ficaram nas cidades e passaram 20 anos sem pôr os pés novamente na aldeia. Essas pessoas só se voltam para o espírito quando sua vida está em jogo. Se estão tendo problemas com o emprego, se alguém as está ameaçando de morte, se querem ficar no poder, se estão doentes, então procuram a ajuda dos anciãos e dos curandeiros. Mas até lá ficam completamente desconectadas com o espírito. É preciso entender a mente dessas pessoas.
que foram para a escola. Poucas saem de lá ainda conectadas com o espírito. Vejo tantos relacionamentos românticos no Ocidente movidos pelo ego e pelo controle. As pessoas precisam começar a ver que o espírito está por trás de sua união e pôr o ego e controle de lado para trazer saúde ao relacionamento. Se você está lendo este livro ou ouvindo, diria que ao menos não apagou o espírito completamente de sua existência. Significa que ainda há um ouvido escutando. O espírito ainda está trabalhando. As pessoas que ainda têm esse canal aberto com o espírito interior têm algo como uma força magnética que as puxa. A primeira coisa a fazer é dizer: ouvi sua voz, espírito. Talvez ainda não saiba o que fazer, mas sei que acabo de ouvi-lo. Aí para frente eu preciso começar a entregar o controle e o ego presente em seus relacionamentos. Trazer o espírito à tona, tirá-lo do canto escuro, onde tem sido inútil. Se as partes envolvidas conseguirem começar a se abrir para o espírito dessa forma, o relacionamento começará a evoluir para o que realmente deveria ser. O relacionamento fluirá a partir do reconhecimento que o espírito, e não o ego, é o principal guia, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento de família ou de amizade. Este não é o tipo de livro que diz: se você brigou com seu marido, leia a página 100 ou a página 300 e tudo ficará bem. É muito fácil as pessoas caírem de novo na armadilha do controle, quando estão sendo alimentadas com faça isso, faça aquilo. É muito fácil voltarem para aquele estado controlador, em vez de reconhecerem que os relacionamentos são baseados no espírito. O que precisamos dizer é: está bem, espírito, finalmente o ouvi. Agora, qual é o próximo passo? A separação do espírito, como vemos aqui no Ocidente, tem como consequência fazer as pessoas darem uma importância desmedida ao amor romântico. Essa separação cria um forte desejo por outra pessoa, faz ansiar por uma forma de conexão. O amor romântico, porém, é apenas uma forma de descobrir essa outra conexão, que é a do espírito, aquele que de fato estamos procurando. A união de dois espíritos dá luz a um novo espírito. Podemos chamá-lo de espírito do relacionamento ou espírito da intimidade. Ele é muito importante porque age como barômetro do relacionamento e deve ser nutrido e mantido vivo. Se esse espírito morre, o relacionamento morre. Na aldeia são executados rituais para esse espírito. Uma vez por ano é feito um ritual para corrigir o que quer que tenha sucedido com esse espírito, para trazê-lo de volta à vida, se tiver havido desconexão. As pessoas no Ocidente talvez não gostem disso, mas tal ritual envolve sacrifício animal. Gosto de chamar esse ritual de união de duas almas. Precisamos tentar não educar nossas crianças longe do espírito, para que elas não tenham de depender tanto esforço para se reconectar quando crescerem. Quando já sabem que tem um espírito, todo o resto é compreendido. Essa compreensão torna a vida mais fácil para elas. É assim que se tem sucesso como pai e mãe. Admitir que existe um espírito poderoso presente, que deve ser honrado, em vez de desprezado. Também é assim que se tem sucesso nos relacionamentos.